Vamos falar agora do Cimento Bravo, é uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo é ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Quer saber mais? Então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 204 mil, repetindo 0800 204 mil, Cimento Bravo. Negócio na pauta de volta. Vivian, vamos retomar aqui o que você tinha pedido aqui ao presidente que respondesse. Sim. Doutor, com relação a esses municípios que são auditados, é entregue para a sociedade, né, no portal, né, tem essa transparência, esses dados? Sim, há transparência, os relatórios iniciais são de conhecimento público. Agora, é um processo que ainda é ofertada a oportunidade de defesa para os gestores. Sim. Então, o Ministério Público de Contas ele também se manifestará, Sim. Depois será levado a julgamento. Esse é um levantamento, que a gente chama de levantamento inicial. Provavelmente, o relator do processo, e ele deverá propor uma auditoria, para que a gente aí passe, sim, a olhar como esse recurso foi gasto. O que nós identificamos no primeiro momento? A gente identificou que existe uma declaração de um determinado número de salas de aula de pessoas matriculadas. Sim. E nós não encontramos essas pessoas em sala de aula. Então agora nós vamos olhar aonde esse dinheiro está sendo gasto. Okay. Né? Então essa fase inicial é de conhecimento público, todas as outras serão, mas nós ainda estamos num processo de apuração dos desvios. Mas como é que a população pode acompanhar, por exemplo? Dentro do, eu dei uma olhada no website do TCE, né? Como é que você pode entrar ali no website do TCE e acompanhar algum resultado de fiscalização? Tem alguma coisa nesse sentido? No momento que ela vai acontecendo, sim. Então agora nós estamos na fase de defesa. Então, depois do relatório, desses relatórios iniciais, nós teremos o julgamento, a análise dessa defesa e o julgamento delas. Aí sempre é colocado na internet. Mas é publicizado depois do julgamento ou durante o processo? Sim, é publicizado durante e depois. Pronto. Todas as etapas são de conhecimento. O nosso sistema ele é de conhecimento público, ele é aberto. Então todas as etapas vão sendo... Os órgãos federais, somente as agências... Algumas etapas são restritas até que a gente tenha o julgamento, mas de um modo geral, sim, é de conhecimento público. As agências reguladoras já usam, as agências federais, né, algumas ferramentas que a população pode chegar lá e escolher quais são os dados, né, fazer um filtro, tipo uma ferramenta Power BI da Microsoft. Vocês já estão usando nesse tipo para o usuário entrar e dizer assim, olha, eu quero essa ainda informação não, do município tal? Nós vivemos aí numa certa dúvida em relação a essas disponibilidades, porque há também uma lei geral de proteção de dados. Sim. Então ainda existe muito conflito entre a transparência sem restrições e as restrições que são impostas pela lei geral de proteção de dados. Entendido. Então alguns mecanismos nossos são abertos e outros não, em função da legislação que nos faz proteger alguns dados das pessoas. Então CPFs, por exemplo, o que dificultou até inicialmente a nossa fiscalização. Entendi. Porque nós também tínhamos que ter acesso aos dados dos alunos matriculados e nós tivemos alguma dificuldade com isso. Fazer os ajustes no procedimento face a essas restrições. Porque a lei é uma lei nova. Sim. Né? Então dá uma certa discussão adaptação no que é, de fato, que deve ser aberto totalmente ao público e aquilo que não. Sim. Então a gente viveu há um tempo atrás um período de exposição completa. E agora houve um certo recuo. Que é dado sensível, que não é. Exatamente, houve um certo recuo. E com relação às licitações, como é que está sendo a ingerência, né, do TCE? Olha, as licitações a gente acompanha e durante o julgamento dos processos também, de contas, nós acompanhamos. E acompanhamos as licitações. Evidentemente que é um olhar, digamos assim,
ainda um pouco distante de como nós gostaríamos. Mas aí também tem que ter muita fiscalização de quem participa. Quer dizer, aquele que acha que está sendo preterido porque há uma licitação direcionada, tem que demandar ao tribunal. Isso acontece muito, até que a gente recebe muitas denúncias de licitações e nós sempre apreciamos aquela licitação. Essas denúncias são anônimas ou tem que se identificar? Existem denúncias anônimas, mas muitas delas são... Pelo próprio... quem se sente prejudicado, ele acaba buscando o tribunal para que... o tribunal suspende muitas licitações. Maravilha. Agora, eu e a Vivi, a gente tem participado de eventos com empresários, né? E sempre há essa discussão e talvez até quem esteja nos assistindo assim fique perguntando, mas por que o tema hoje é o TCE, né? Por que nós trouxemos aqui o presidente? Porque o nosso negócio aqui é negócios, né? Mas é porque há uma preocupação dos próprios empresários que pagam seus impostos corretamente, assim, com os indicadores do Estado, né? Aí entra o IDH, né, que está bastante relacionado com o uso de recursos públicos, né, com a educação, com a saúde, enfim, isso hoje é uma discussão em qualquer fórum, né? Como é que esse dinheiro está sendo usado, porque eu acho que tem poucos gestores públicos hoje que pode alegar que não há recursos públicos, né, presidente? Sem dúvida nenhuma. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a correlação da temática do programa com a minha presença e falar em nome do Tribunal de Contas do Estado, ela é extremamente pertinente. Porque quando nós falamos em negócios, o negócio como um todo, ele precisa de um ambiente saudável, de competitividade. Sim. E uma licitação direcionada, ela nega a oferta desta oportunidade de competitividade. Então, o bom gasto público, um gasto público com eficiência e a transparência, ele é necessário para um bom ambiente de negócios. Porque, de qualquer maneira, quase todos os negócios, mais cedo ou mais tarde, há alguma conectividade com o gasto público. Até a título de informação, talvez a empresa não saiba, mas ela pode estar, né, fazendo a sua reclamação, sua denúncia junto ao TCE, faça uma licitação. Louvável e nos ajuda a fiscalizar. Pronto. Então, por exemplo, quando nós fizemos a fiscalização do EJA e das escolas em tempo integral, nós encontramos indícios. Eu preciso falar em indícios, porque nós ainda não concluímos, né, essa apuração, mas nós temos indícios de mais de R$1 bilhão que não foram gastos conforme determina a legislação. O que é R$1 bilhão no ano no Maranhão? É um valor muito R$1 bilhão é muito dinheiro em qualquer lugar. Sim. Você imagine R$1 bilhão sendo gastos com competitividade, com transparência, com honestidade no estado do Maranhão. Eu acho que você... R$1 bilhão hoje é 20% do orçamento de São Luís. Quais são os negócios do Maranhão que tem uma receita maior do que R$1 bilhão? Sim. Quais são as atividades econômicas que movimentam mais de R$1 bilhão no Maranhão? Pouquíssimas, com certeza. E tem os indicadores que nos incomodam muito, né, presidente, que a gente sabe que há políticas públicas, por exemplo, a questão do analfabetismo. Isso recuou bastante no Estado, como recuou no Brasil, mas nós temos ainda um índice de 13%. Né? E aí você vê correlações com programas tipo o EJA, e se fica perguntando, mas o que está acontecendo? Que se gasta tanto dinheiro e não se baixa esse índice? E outra coisa, Arthur, quando a gente fala de educação, a gente fala de uma qualificação do ser humano. E também, claro, de uma qualificação para que ele possa entrar no mercado de trabalho e virar consumidor. Se ele está no mercado de trabalho com uma boa qualificação, ele terá uma renda maior. Portanto, terá um mercado de consumo muito mais atraente. Quando nós negamos a educação ao cidadão maranhense, nós estamos condenando esse cidadão à pobreza. Sim. E, por consequência, um mercado menor de consumo. E o um Estado arrecada pobre. Mais também, né? Exatamente. Cada menos. Então, por isso é que a nossa visão hoje no Tribunal de Contas ela é muito diferente do que foi no passado. Porque não adianta eu punir o gestor, aquele prefeito, aquele gestor estadual, daqui a 10 anos, a 6 anos, tornando ele inelegível, determinando a ele que devolva alguma coisa ao erário, né? Se eu neguei a educação para aquela criança, nada vai repor
o ano de escolaridade que ele perdeu. Nada. O efeito já aconteceu. Exatamente. Né? Então a gente fala muito ao longo dos anos, ao longo das décadas, na pobreza do nosso Estado. Talvez essa não seja a única das razões, com certeza não é, mas é uma das razões. O mau gasto público, não só a corrupção, mas também a ineficiência. Então nós temos que combater esses dois flagelos com a mesma força, corrupção e ineficiência, porque eles impactam o cidadão da mesma maneira. Consequentemente os negócios, né? Isso. Consequentemente os negócios. Esses indicadores, né, que nós estamos falando aqui são indicadores que são universais, né, como IDH, renda per capita, PIB per capita. E aí você tem a questão da saúde, que eu acho que até avançou bastante. Sim. Mas a questão da educação talvez que seja o maior impacto no desenvolvimento do Estado. Você tem uma informalidade muito grande hoje, acho que o número de trabalhadores informais em relação aos formais, se não me engano, é de 2 para 1, até maior. E eu li recentemente os especialistas tentando identificar por que há uma queda de desemprego no Brasil, e já há uma corrente dizendo porque a mão de obra está sendo mais qualificada e tem mais acesso aos empregos que não tinha no passado, e a gente não consegue perceber isso aqui no estado do Maranhão, né, presidente? Em função da educação que não está no nível que nós gostaríamos, que seria bom para o Estado. Então, e é algo que não se faz, Arthur, da noite para o dia. Com certeza. Não se faz da noite para o dia. Então, daí a importância de um trabalho eficaz e contínuo de fiscalização nessa área fundamental do desenvolvimento do Estado, aos negócios no Estado. Doutor, 10 anos para trás para hoje, houve uma melhora nessa Sim. mentalidade, nesse agir? Sim. Essas práticas, né, públicas? Sim, eu creio que sim. Temos que olhar também para os ganhos, né? Para que a gente também... Hoje é uma discussão também sobre isso, né? Tem essa possibilidade. Antigamente isso não era tão um debate público, que hoje é um debate exatamente, público. Né? Hoje eu acho que a discussão é muito maior e a maneira de nós fazermos isso também mudou na última década. Né? Hoje o cidadão tem um acesso de forma muito mais rápida às informações, de uma forma diferente. Não sei nem te dizer, Arthur, se é melhor ou pior. Pior. Né? Porque a internet, e eu fazia política, né? Eu fui deputado algumas vezes, e eu fazia política desde antes da internet. E isso mudou o mundo todo, né? Inclusive a maneira de fazer política no Estado. Né? E duas questões. De fato, o cidadão consegue se informar de uma forma muito mais rápida. Mas nem Por sempre outro lado, as coisas ficaram mais rasas. Isso, nem sempre a informação é precisa, né? Não só, às vezes nem só a precisão, mas também as informações ficaram mais rasas. Então, antigamente você tinha, existem, até mudaram a metodologia, mas também mudaram o conteúdo. Há 20 anos atrás, você tinha assinatura dos grandes jornais escritos do país, né? E você recebia na sua casa, às vezes com um dia ou 2 de atraso, Exato, né? Pedia do voo, às vezes cancelava o voo, alguma coisa assim. Mas você recebia em casa e você tinha análise de cada assunto, mas uma análise profunda, né? Você tinha aquelas colunas e com informações muito mais, digamos assim, com muito mais conteúdo. Hoje não, são 4, 5 linhas. Curtas, rápidas. Ninguém vai mais adiante do que isso, recebe muito mais informações, né? Você consegue, digamos, ter um cidadão mais atento, mas, por outro lado, sem muita profundidade. E acaba gerando possibilidade de interpretações das mais diversas. Das mais diversas. E conclusões também das mais diversas. Exatamente. Então, é uma ferramenta fundamental, mas que talvez a gente ainda não tenha condições de avaliar os benefícios e os malefícios. Né? Acho que estamos numa transição ainda, porque muita discussão ainda vai acontecer, mas a gente vai a mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócio na pauta.